Nós estamos de volta, terceiro bloco dessa entrevista com o Dr. Silvio Henrique Pagim Correia. Dr. Silvio, a questão do menor infrator. O pessoal gosta de botar um nome bonito, né? Então você não pode falar que o cara cometeu um crime, ele cometeu uma infração. Mata infração. Né? Mas é um crime mesmo, que se mata, estupra, rouba e tal. Esse problema, o problema do menor infrator, é uma situação que tem dificultado a ação da polícia? Totalmente. Hoje você depara por trás da onda de crimes violentos, notadamente assalto, está justamente a falta de instrumentos legais para lidarmos com o adolescente, com o jovem que pratica esses delitos. A gente não tem saída legal, ainda que, uma vez apurada a participação dele, por mais grave que seja, a gente lidar com o seu encarceramento, com sua custódia, com a sua, de forma que ele não se, impossibilitando que ele reincida, que ele pratique o mesmo delito repetidas vezes. Então aqui em Caratinga nós temos alguns casos de que um menor infrator praticar vários delitos, sendo apresentado na delegacia e sendo autuado, mas que a própria legislação não permite que ele seja custodiado, né? Existe como eu já falei, disso, o grande enigma, é o grande desafio da nação, a criminalidade violenta do adolescente, que está associado diretamente à epidemia do crack. Então, se você tem o menor violento dominado pelo crack em áreas dominadas sob a influência do tráfico de drogas, então você tem aí uma legião de zumbis, assaltantes, e é uma situação caótica. E a gente sem condição de lidar com isso. Vale destacar que em Caratinga nós temos uma situação que nos privilegia demais, que é o entendimento do Dr. Walter, que é o juiz da Vara da Infância e Juventude. Ele tem um entendimento que não é um entendimento dominante no ambiente jurídico nacional, de que o leva a, em casos extremos, a determinar a custódia numa cela especial do presídio local. Isso é um entendimento. E muitas vezes, para uns intelectualoides porra loucas da esquerda, e alguns, não estou aqui criticando a esquerda, porque eu sou, minha formação política, meu passado de militância, é todo também de origem esquerda, socialista, que ainda o critico, né, por ter esse entendimento de que, para proteger a sociedade, temos que interpretar a lei, né, o estatuto, o ECA, da criança e adolescente, de forma que não ponha a impunidade, né? E ele é levado, tem uma atitude muito corajosa, que merece nosso aplauso. Ele determina o encarceramento, a custódia desses menores. No caso, aquela aplicação daquela pena de internação. Até não chega nem a ser internação, porque internação já é um processo em um período mais longo, né? Isso seria uns 45 dias, mas é o avanço possível. É o mínimo que o mínimo, é o avanço possível. E não estou aqui criticando aqueles juízes e promotores que têm um entendimento contrário, porque interpretam ali, eles têm essa atribuição e têm as garantias para que tenham o entendimento que quiserem, que formam a convicção, merecem também nosso aplauso. Mas a situação é essa. Então, por exemplo, um menor apreendido pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Há um entendimento pacífico, dado pela lei, que esse menor, já que o tráfico de drogas, na sua essência, não é um crime violento, embora todos saibamos que o tráfico leva à violência, esse menor não sequer é levado, sequer é feito o pedido de acautelamento. Então ele é colocado na rua. Agora, isso por quê? Porque a legislação manda. Então, o juiz não pode tomar, juiz, promotores, delegados, defensores, não podemos tomar decisões que simplesmente achando. Nós temos que tomar decisões legais, é democrático, é a estrutura legal brasileira. E essa é a grande questão, que a impunidade gerada pela
falta de recursos jurídicos ou de institutos jurídicos para lidar com o menor violento. Essa que é a grande questão. E sem contar que Caratinga não tem um lugar adequado para se recolher esse menor. Parece que Ipatinga já tem, né? Ipatinga também tem problemas seríssimos de violência urbana, que certamente o centro lá existente está absorvendo a criminalidade violenta deles. Agora, se nada for pensado sobre isso, não vejo com muito otimismo, né? Não haveremos como reduzir a criminalidade violenta no Brasil sem equacionarmos essa questão. E chega a ser incoerente, né, se falar, por exemplo, que não tem dinheiro para construir essas unidades, porque se constrói tanta coisa nesse país para pouca coisa. Vamos dar um exemplo. Eu sou um ferrenho, ataco isso direto e reto. A questão, por exemplo, fizemos uma Copa do Mundo, em que nós tivemos que sofrer aquela goleada da Alemanha, preparamos a festa para banhar dentro de casa, e se gastou em torno de quase 40 bilhões, mais de 11 bilhões construindo estádios, alguns deles sem utilidade para o futebol, e nós estamos aí com nossos presídios caindo pelos pedaços, não temos as unidades. O Estado teria que dar instrumento para que vocês pudessem trabalhar. É verdade, é verdade. Hoje mas é um desafio disso, porque existe o Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma ONG, um fórum permanente, e ela tem dados muito interessantes sobre isso. Um dos dados mais interessantes, apenas para a gente sentir o tanto que o problema é complexo, em alguns estados do Brasil, onde ocorreram altos investimentos em segurança pública, como construção de presídios e compra de viaturas, armamento, pererê parará, foram talvez os que tiveram o maior índice de crescimento. Então, é de se perguntar, será que só recursos, né? Só recursos, com o atual sistema legal, sim, só recursos na segurança pública vai funcionar? Também é de se perguntar. É uma coisa complexa. Porque não adianta. Se não tivermos uma reforma legal para lidarmos com o menor bandido, menor monstro, nós vamos continuar. Não adianta gastar. Você entende? E a Polícia Civil tem discutido, sim, essa questão de um repensar do ECA, porque o ECA, eu entendo obviamente que o espírito da lei foi criar-se instrumento para proteção à criança em situação de risco. Mas ela está servindo para criar situação para escudar não a vítima, mas o algoz. É verdade. O menor algoz. Eu acho que nunca se discutiu tanto no país essa questão da criminalidade juvenil. Nunca. Até mesmo em virtude do processo eleitoral que a gente está em curso. Tanto aqueles da esquerda, da direita, os partidos discutem isso estão discutindo de uma forma muito intensa. Eu estou convicto de que para o ano que vem nós teremos um reposicionamento legal a respeito dessa questão, né? Prender só não basta. O Brasil precisa de muita escola, mas o Brasil precisa também de manter a sua capacidade de tirar das ruas bandidos perigosos, porque ninguém aguenta mais, né? A comunidade não aguenta mais. Então, nós precisamos de escolas, sim, mas nós precisamos de um sistema prisional forte e precisamos lidar com essa questão do menor infrator de uma forma menos demagógica. A questão é séria. Se não começarmos a lidar com um debate de, por exemplo, reduzir a menoridade penal nas hipóteses de crimes violentos, uma hipótese, a sociedade continuará em risco. Inclusive, nesse aspecto, o doutor Márcio Furtado, falecido nessa segunda-feira, lamentavelmente, porque era um grande amigo,
ele levantava uma tese de que o menor, a partir do momento em que ele cometa um crime, seja um menor, um infrator contumaz, ou cometa um crime com a potencialidade de extrema violência, ele perderia os benefícios do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu acho essa ideia muito interessante, muito interessante. E é uma questão de sobrevivência disso, né? Eu acho que o Brasil, em determinados momentos da história, o país tem que tomar, os intelectuais, o poder público tem que tomar atitudes mais radicais. Muito se critica, por exemplo, os Estados Unidos, onde se diz que 2% da população está encarcerada. Muito bem, é por isso que o país está em ordem. É vítima de violência, mas o país está em ordem. Não é verdade? Os Estados Unidos é um lugar onde se vive, se passeia, sem medo de ser assaltado. Né? E a sociedade não tem medo de fazer autoinvestimentos na qualificação e melhoria de instrumentos para os agentes policiais. Ao contrário, né? Comenta-se que o policial é aplaudido, né? Isso. Em ambientes, o militar das Forças Armadas, o policial ele é bem quisto, não é verdade? Não é tão estigmatizado quanto no Brasil. E a gente vê esses seriados, né? Com laboratórios sofisticados para identificação de presa e tal. Eu gosto muito de assistir, acho muito interessante esse aspecto da investigação e dá uma inveja. Porque a história da riqueza, né, digamos assim, a história da riqueza dos países tidos do hemisfério norte está na manutenção da ordem. Exatamente. Não é verdade? Então, a manutenção da ordem, a imposição da autoridade, isso tudo é democrático. Porque se você não tiver esse pilar, você não tem sociedade. Porque a segurança é uma responsabilidade do Estado. Exato. Então, no Brasil, passa por isso, essa crise da autoridade, a violência mostrando as suas garras, isso realmente nos preocupa muito. E infelizmente, até que se tome coragem de discutir esse assunto, se torna muito mais difícil o trabalho do agente policial. Para nós todos, né? Todo o sistema fica também, o Ministério Público e a Justiça certamente lida com essas limitações legais, né? São aplicadores da lei, nós todos, né? Lidamos com essas limitações. No que se refere à parte de lidar com um adolescente infrator. Doutor Silvio, nós vamos a mais um breve intervalo e aí nós retornaremos para o quarto e último bloco dessa entrevista. Só um minuto.